porque esse tipo de qualquer falha aqui, ele... Psicologia Jurídica, 30 de agosto de 2018. É uma quinta-feira, Psicologia Jurídica no curso de Direito. Vamos lá, gente, bora. Vou passar agora, porque está dando esse problema de cabo, para não ficar sem passar, certo? A gente vai marcar aí, são 7h20, nós vamos até, vamos fazer uns 30 com 10, uns 40 minutos, até 8 horas, legal? Aí depois eu dou uma introduzidas na teoria, e depois nós vamos receber um convidado aqui. Quem quiser ficar, fica. É, um convidado que vai chegar 8h30. É, ele é um... Não, ele é... Ele é ex-aluno aqui, foi meu aluno, mas apresentou problemas e a gente vai conversar com ele legal, certo? Não é Adson não, né? Não, não é Adson não, Adson não. Não é Adson não, não é Adson. Agora aqui eu vou passar um caso interessante para vocês. Copia logo aí, para a gente passar um caso legal que é... Todo mundo copiou já? Não. Acenda a luz aí, amor. Acenda a luz para acender. Toda a luz. Não vou nem mexer pro lado de lá para não... Quem sabe, você tem que estar preparado para a oportunidade de chegar. Não amanhã depois, quem sabe o futuro, um escritório de alguém especializado nessa área. Quem sabe o futuro é verdadeiro. A vida faz muita volta, né? Você está por cima, aí você vai pôr, que aprendi. Foi fantástico. Uma consultoria, uma coisa. Tem que ser em outro estado até, quem sabe. Vamos lá, gente, rapidinho, bora. O caso que eu vou passar hoje aqui é outro caso, Matheus Meira. Ele é o atirador do shopping. Lá em São Paulo, foi alguns anos atrás, eu era criança, quando eu soube o caso, mas já estudava psicologia jurídica, praticamente 9 anos, 10, essa faixa, né? Foi um caso antigo de um baiano que estudava, que eu posso falar e gravar, que é um caso público e notório. Ele estudava medicina e no último ano de medicina, o pai dele médico, oftalmologista, no último ano para se formar, ele resolveu entrar no cinema de São Paulo e atirar em um bocado de gente. Vocês podem ver na internet, o atirador do shopping. Eu me lembro desse cara. Eu me lembro que era pequeno, né? Tinha 9 anos mais ou menos. E aí, foi bem da minha época, mas eu com 9 anos estava com o jeito que eu estava atento, né? Pesquisador, né? Ao caso. O que acontece? Ele entra, mata um bocado de gente, droga, compra arma. A gente vai estudar o caso, porque nós estamos estudando inconsciente. Então é muito bom estudar isso aí. Certinho? Aí ele entra, mata um bocado de gente. Ele é julgado lá em São Paulo, considerado imputável. Fica 10 anos lá em São Paulo, alguma coisa assim. Aí na cadeia aqui na Bahia, ele fica no mundo dele, que a gente vai estudar também inconsciente, a questão da dissociação mental. Ele fica no mundo dele e o colega de cela dele começou a conversar lá, ele não gostou, pegou uma faquinha só de leve e ó, no coraçãozinho, tchac! Foi um furinho só que ele fez no coração do rapaz. O rapaz sobreviveu. E aí nessa segunda, certo? Eu quero ver se traga até o advogado que foi dele na segunda, que eu ajudei também a fazer algum trabalho de parecer com ele, que é meu amigo, o doutor Divaldo Amaral, sensacional. Fez um excelente júri. Doutor Divaldo Amaral? Fez um excelente júri, Divaldo é meu amigo. Fez um excelente júri e conseguiu colocar ele como inimputável. E aí ele está na Bahia aqui agora, no HCT, Hospital de Custódia e Tratamento. A gente vai entrar também na questão da duração do HCT. Quanto tempo ele pode ficar no HCT? Porque o que ele precisa mesmo para se recuperar é o convívio familiar e o convívio social. Seja em trabalho, seja em estudo. Ele está muito forte, o gol está lá, pode vir para cá, por que não? A oportunidade aqui. Então, vocês não são humanistas, não querem de qualquer maneira. É excluí-la, né? De qualquer maneira. Porque você tem que dar a oportunidade. Teve a oportunidade. Aí só se você aborrecer ele. Se você não aborrecer certo? Então vocês
vão ver esse caso. Matheus Vieira, que é um caso bom para estudar. 6º ano de medicina, um curso difícil. Um curso difícil para entrar, difícil para o cara se formando, né? Coisa triste é a doença mental, a psicopatologia. Com aquele maníaco de Goiânia também, é uma coisa muito triste. Na realidade, eles fazem mal aos outros, mas fazem muito mais mal a si mesmo, né? Porque ele podia hoje estar como um médico aí, o pai dele com clínica, oftalmologista. E ele matou um cara de gente. Matou não sei quantas pessoas matou, acho que foi 13 ou 12, não sei, 10. Porque ele não via voz de matar alguém. Essa voz vinha de onde pro Freud? Do ID, do consciente. E deu o quê? Pelo amor de Deus, pai. Não fale de Deus, pelo amor de Deus. E deu o negócio do e-mail. Bora, copiaram aí? Então esse link que ele está fazendo com a prática é muito interessante, certo? Certinho? Vamos lá? Eu saí até de ali para não dar contato nenhum, para não dar problema. Mateus era um filho do papai, com graves problemas psicológicos, e tinha medo de viver em sociedade. Depois de 20 minutos de filme, Mateus vai até o banheiro, dispara um tiro contra a própria imagem no espelho. Chega um pouquinho pra frente, tá bom o som, tá? E atira novamente. Mas desta vez, contra os espectadores do cinema. Por ele estar em pé e elas estarem sentadas, a região dos disparos foi a região de tórax e cabeça. Então são regiões que levam a lesões graves. Né? Foram 3 vítimas fatais e várias outras feridas. Eu errei, foram 3 fatais. Em um surto psicótico, o esquizofrênico Mateus não parava de repetir para os policiais: eu precisava matar alguém. Eu precisava matar alguém. O que ele conta é que 7 meses anterior àquela data, ele havia tido uma vontade muito forte de matar alguém. Independente se tinham vozes que falavam que ele tinha que fazer aquilo, né, que é o que ele alega, ele tinha consciência que aquilo que ele estava fazendo não era uma coisa normal, digamos assim. O fato de ser planejado, mesmo que minuciosamente planejado, não significa que o sujeito não tivesse psicótico. Esse é médico Nada que psiquiatra. ele falasse mostrava arrependimento. Eu acordei com o rádio relógio dando a seguinte notícia: chacina no shopping Morumbi. Ele já, anos antes, tinha tido, segundo ele mesmo conta, uma forte vontade de alguém. Mas quando a gente ia obtendo informações, né, a gente fica meio chocado, porque é uma coisa que até então, né, a gente não estava acostumado a acontecer no Brasil. Quando nós estávamos em controlamentos de rotina, era um dia comum, estava até tranquilo o dia, não tinha nenhum tipo de ocorrência de gravidade. E aí o Copom, que é a nossa central de operações, passou para a gente uma ocorrência de disparo de arma de fogo no interior do shopping. Então, em princípio, a gente foi para lá para ter uma ocorrência de disparo de arma de fogo comum. Né? Quando nós estávamos bem próximos já do shopping, a gente recebeu a notícia que esse disparo de arma de fogo era no interior de um cinema. Então, a nossa expectativa era que fosse um roubo. Nós achávamos que nós estávamos indo atender um roubo, provavelmente na bilheteria do cinema, porque nós tínhamos informações de disparos e do cinema. Quando nós chegamos no local, a gente viu que o pânico estava instalado lá, muita gente correndo, muita gente gritando, inclusive dentro do shopping, fora do cinema. E as pessoas, inclusive, indicaram para a gente onde que o fato estava acontecendo. Então, a gente vai colhendo informações no local, as pessoas foram apontando, é ali e tal, até que a gente chegou.
no atirador. Eu já estava em casa quando eu recebi um telefonema da delegada plantonista, informando os fatos que ela também não tinha, ela tinha poucas notícias. Sempre que alguém tinha dado vários tiros no interior do cinema no shopping. Quando nós chegamos no local, aí esse cidadão já estava detido, que é o Matheus, né? Já estava detido por populares. Eles mesmos entraram em luta corporal com ele e o detiveram. E aí que a gente teve o primeiro contato com ele. Fizemos a revista, a prisão, já nos foi apresentada a arma que estava próximo dele. E só depois disso que nós começamos a colher as informações a respeito do fato, para saber o que realmente estava acontecendo. Eu me recordo bastante da pessoa que viu ele saindo do banheiro e que viu ele com a arma na mão e achou que era uma brincadeira, até chegou a falar que achou que era uma pegadinha, né? E me recordo bastante das pessoas que detiveram o Matheus, que prenderam ele, que conseguiram conter a ação dele, né? E foi essa que eu conversei mais para tentar saber, porque a gente não sabia se era um roubo, então tem mais gente, vocês viram mais pessoas, viram mais armas e tal. Então em conversa com ele estava muito reservado, talvez até por ele ter usado entorpecente, por ter algum tipo de distúrbio emocional, né? Ele não passava muitas informações. A única coisa que ele falava pra gente é que ele precisava matar alguém. Porque ele falou pra gente, eu preciso matar alguém, eu preciso matar alguém. Então a gente começou a conversar com as pessoas, com as testemunhas, com a própria segurança do shopping, e eles começaram a passar algumas informações pra gente, e aí a gente pôde perceber que não se tratava de um roubo, que ele estava agindo sozinho, que a bilheteria não tinha sido roubada, que os disparos foram efetuados unicamente dentro da sala do cinema, e a gente começou a perceber que provavelmente era um caso de um atirador que tinha um objetivo específico, e não de uma ocorrência contra o patrimônio, que era o que a gente achava que era. Uma coisa que ele falou pra mim lá no dia, né, que ele não queria ser visto naquele momento. Então, alguns até falam que tem a fama, né? Tanto é que a gente retira ele do shopping até para ele estar por um portão secundário do shopping, porque até a gente tirar ele do shopping já tinha apreensão. Então, assim, a gente consegue retirá-lo por um portão secundário, ele vai para a delegacia de polícia. Tentado só posteriormente, quando já está na fase dele fazer exame de corpo de delito, tal. Houve até uma entrevista coletiva da Polícia Civil, já mostrando o RG, o armamento e tal. Mas o local ali, porque talvez isso... Então a gente colocou ele na viatura e procurou levar ele para a delegacia o mais rápido possível, depois que a gente já tinha os fatos, né? Imediatamente, até pela repercussão, não se sabia muito, e vítimas e tal, eu fui ao distrito para acompanhar a ocorrência. E cheguei praticamente junto com o Matheus. Ele, logo que eu cheguei, ele foi apresentado pela polícia. Será que volta esse negócio? Esse negócio não é na academia, não. É no cabo, não? Bom, enquanto parou... A investigação, após o auto de prisão flagrante, você tem a continuidade, tem que completar, concluir o flagrante em 10 dias, né? O Matheus era um filhinho de papai, com graves problemas psicológicos, e que tinha medo de viver em sociedade. Ele entendia que todo mundo era contra ele, que todo mundo o perseguia. Qualquer fato que acontecia, ele se colocava numa posição de vítima que estaria prestes a ser agredido. O doente mental, o sujeito que tem um transtorno psiquiátrico, ele é muito mais sujeito a ser do que agente de violência. Ele é muito mais vulnerável. Engoli e piorou. Comete todo mundo. A maioria dos
filhinho de papai, com graves problemas psicológicos, e que tinha medo de viver em sociedade. Ele entendia que todo mundo era contra ele, que todo mundo o perseguia. Qualquer fato que acontecia, ele se colocava numa posição de vítima que estaria prestes a ser agredido. O doente mental, o sujeito que tem um transtorno psiquiátrico, ele é muito mais sujeito a ser vítima de violência do que agente de violência. Ele é muito mais vulnerável, então ele está mais sujeito a apanhar do que a bater. A verdade é essa. Esse é o primeiro mito que precisa ser desfeito com relação ao doente mental. Segundo, a maioria absoluta dos pacientes psiquiátricos nunca comete crime nenhum. A maioria dos pacientes com algum transtorno mental, quer seja depressão, esquizofrenia, pânico, anorexia, o que quer que seja, nunca comete crimes. Né? Então, não existe uma relação de causalidade entre doença e crime. E, terceiro, talvez mais importante, a maioria esmagadora dos criminosos não tem doença alguma. Ele era um jovem que desde a adolescência ele criava problemas em casa. Ele criava uma desarmonia no meio familiar, brigando com a irmã, com os próprios pais, e por conta disso, já desde cedo ele começou a frequentar após o auto. Vamos voltar para cada fala do psiquiatra, aquele que fala é o psiquiatra. Quero que vocês ouçam bastante. O flagrante 10 dias. Né? O Matheus era um filhinho de papai, com graves problemas psicológicos, e que tinha medo de viver em sociedade. Ele entendia que todo mundo era contra ele, que todo mundo o perseguia. Qualquer fato que acontecia, ele se colocava numa posição de vítima que estaria prestes a ser agredido. O doente mental, o sujeito que tem um transtorno psiquiátrico, ele é muito mais sujeito a ser vítima de violência do que agente de violência. Ele é muito mais vulnerável, então ele está mais sujeito a apanhar do que a bater. A verdade é essa. Esse é o primeiro mito que precisa ser desfeito com relação ao doente mental. Segundo, a maioria absoluta dos pacientes psiquiátricos nunca comete crime nenhum. A maioria dos pacientes com algum transtorno mental, quer seja depressão, esquizofrenia, pânico, anorexia, o que quer que seja, nunca comete crimes. Né? Então, não existe uma relação de causalidade entre doença e crime. E, terceiro, e talvez mais importante, a maioria esmagadora dos criminosos não tem doença alguma. Ele era um jovem que desde a adolescência ele criava problemas em casa. Ele criava uma desarmonia no meio familiar, brigando com a irmã, com os próprios pais, e por conta disso, já desde cedo, ele começou a frequentar consultórios de psiquiatras e psicólogos. Então, é uma pessoa que não mostrava nenhum tipo de sentimento, né? Geralmente, mesmo o marginal, quando ele pratica algum tipo de delito, ele demonstra ansiedade, às vezes, né? Ele uma certa, assim, expectativa, uma certa, ou medo, dependendo da situação. Não, ele dá a impressão que ele estava sentado numa cadeira, tomando água, por exemplo, assim, tranquilo, não estava ofegante, não estava arrependido, não chorava, não sorria, uma fisionomia reservada, e só respondia quando era questionado. Eu era uma pessoa muito introvertida, ele não tinha amigos, as pessoas, mesmo nos plantões dele, na universidade, ele não tinha um bom relacionamento. Ele foi muito fácil, ele se expunha com as pessoas. Não tinha namorada, não tinha uma pessoa só. Quando você prende um criminoso comum, ele demonstra um tipo de expectativa. Ou ele tenta se arrepender, ou ele nega, né? A gente tem a negação do crime. Não, ele em nenhum momento ele apresentou. Parecia que ele não estava tendo sentimento nenhum. Ele estava como se ele estivesse numa situação comum diária dele. Uma coisa que não é rara de acontecer quando o crime é cometido por um paciente psicótico é essa
essa característica de não fugir, né, de cometer o crime, ficar lá, de se entregar, enfim. Por quê? Porque ele não é um crime comum, deliberado, de alguém que quer assassinar ou quer roubar e escapar. Ele está sendo motivado por delírio, está sendo motivado por uma coisa que a voz fala, ó, mata e pronto. Então, muitas vezes é aquilo que eu falei, ele sabe que é errado e comete o crime mesmo assim porque a voz ou o delírio é mais forte do que ele, né? Ele era um hacker, né? Ele pirateava músicas, as músicas do momento, e vendia esses CDs. Ele, sozinho dentro de casa, trabalhando, fazendo as piratarias dele, ele sentia e achava que tinha alguém observando, o perseguindo, que poderiam atacá-lo de alguma forma, dar um tiro nele. No caso do Matheus, tinha também o uso de drogas. Quando um sujeito tem um transtorno mental grave, psicótico, etc., e não se trata, ele tem uma chance um pouco maior de acabar sendo violento, porque ele está fora de si, etc. e tal. Mas o diagnóstico psiquiátrico que está assim, mais efetivamente ligado a atos de violência é o uso de drogas. A gente sabe da utilização de entorpecente dele, porque ele falou pra gente que ele tomava remédios controlados por um tipo de problema psíquico, que ele tinha um tipo de distúrbio, e que ele tinha misturado esses remédios com o consumo de entorpecente, mais especificamente de cocaína. E tem a localização de entorpecente no apartamento dele. Nós encontramos crack e cocaína no apartamento dele, quando foi feita a vistoria. O uso de drogas e a dependência química, este sim está mais associado à violência, também por uma série de fatores. Primeiro, porque a droga é ilegal, né? Então, para o sujeito ter acesso à droga, de saída ele transita por um meio permeado de violência e de crime. Então, né? Segundo lugar, a droga inibe o autocontrole do sujeito, né? Sobretudo quando ele está intoxicado, ele fica com menos autocontrole, fica com as suas capacidades racionais alteradas. Então, o Matheus, ele era uma pessoa que ele não tinha problemas com dinheiro, ou com a falta dele, né? Ele ia trocando de carro, ia com alguns problemas, e ele tinha um mecânico no Jardim Líder, ali na região da cidade de Ademar, e em conversa com esse mecânico, ele primeiro adquiriu uma pistola. Cerca de um mês depois, ele pediu e o mecânico disse que poderia conseguir, forneceu para ele a metralhadora. É uma metralhadora da marca, uma submetralhadora da marca Cobrai, com uma capacidade de fogo grande, com um calibre específico, né? Segundo o traficante, ele não chegou lá e falou, eu quero uma arma, né? Ele não escolheu exatamente essa arma, mas ele falou, eu quero uma arma com um calibre mais específico e uma arma que tenha grande capacidade de fogo, né? Então ele tinha a intenção de matar várias pessoas. E ele pagou devolvendo a pistola, que segundo ele estava quebrada, né? E pagando mais 5 mil reais. Pagou o dinheiro, esse dinheiro foi apreendido depois nas mãos desse mecânico. A gente só percebe esse tipo de armamento em grandes assaltos, em grandes roubos, né? Então vou roubar uma grande residência, um estabelecimento bancário ou alguma empresa, e a gente percebe um número grande de marginais e um armamento de um poder de fogo maior, como por exemplo uma submetralhadora. Esse mecânico foi indiciado e denunciado por conta dele. Ele teve preso. Na época nós pedimos a temporária, foi concedida pelo juiz, depois foi concedido a prisão preventiva. E ele foi condenado. É uma arma que uma pessoa mesmo com bons antecedentes, se for numa loja, não consegue comprar, porque é um calibre que não é autorizado. Então ele comprou de forma ilegal
identificar a origem daquele dinheiro, né? Tudo notas seriadas e tal, e tinha apenas parte, sendo que provavelmente ele repassou para alguém, para quem forneceu outra arma para ele. E ele tem também, já tinha sido autuado em flagrante anteriormente, pelo mesmo crime, porte ilegal de arma. E essa compra não foi próxima do fato. Então ele não teve tempo, ou não se preocupou, ou não atentou para tentar fazer um tipo de treinamento com essa arma, né? Manuseio, isso foi uma coisa positiva, para que a gente tivesse um número menor de vítimas. Né? Porque se ele tivesse treinado disparos, treinado o manuseio dessa arma, ele teria a probabilidade de vitimar muito mais pessoas lá, com certeza. No dia, na realidade, a gente não estabeleceu efetivamente qual que era a motivação dele, né? Aos poucos a gente foi colhendo dados, então a gente primeiro achou que era um criminoso comum, que estava praticando algum tipo de delito contra o patrimônio, um roubo, alguma coisa nesse sentido. Depois a gente percebeu que não, que ele tinha atirado nas pessoas por algum distúrbio emocional que ele estava apresentando. Não sei se isso é justificado ou não, né? O planejamento circunstanciado e até bem planejado, o crime bem planejado, não significa que o sujeito não tivesse psicótico. Significa, eu acho que fica claro, que não foi um crime impulsivo, não foi uma coisa de uma hora para outra que ele deslocadamente achou que tinha que atirar. Ele já estava pensando nisso, etc, etc. Agora, a motivação para trazer esse planejamento pode ser psicótica. É um crime premeditado. O que ficou apurado é que ele não sabia bem o que ia fazer, mas que queria fazer alguma coisa no sentido de agredir pessoas. Foi premeditado por isso, ele comprou a arma, ele comprou munição, ele consumiu entorpecente, ele escolheu o local. É aquilo que eu falei, ele não chegou no shopping e entrou atirando, ele comprou o ingresso do filme, entrou, sentou, assistiu um pedaço do filme e depois ele praticou o delito, né? Então, uma das colocações dele, quando perguntado por que ele fez isso, ele dizia que ele tinha uma voz que ele ouvia falando no ouvido dele que ele deveria fazer isso. Independente se tinham vozes que falavam que ele tinha que fazer aquilo, né, que é o que ele alega, ele tinha consciência que aquilo que ele estava fazendo não era uma coisa normal, digamos assim, que ele estava cometendo um tipo de crime. E qualquer criminoso, quando comete um crime, a primeira coisa que ele tenta fazer é fugir. O fato de ser planejado, mesmo que minuciosamente planejado, não significa que o sujeito não tivesse psicótico. O sujeito pode acreditar que está sendo perseguido, pode acreditar que vão matá-lo, pode acreditar que ele tem uma missão vinda de um ser espiritual que fala audivelmente ao seu ouvido constantemente que ele tem que matar pessoas. Isso é psicótico. Mas isso não impede o sujeito de saber onde comprar arma, de saber quanto custa, de saber pegar um táxi, mas de saber disfarçar, de tentar fugir. Mas por quê? Porque ele tem um delírio específico, algumas alucinações específicas, mas ele não está sem a capacidade cognitiva, sem a racionalidade de saber o que é um táxi, de saber o quanto vale um real, de saber como funciona uma arma, de saber que ele tem que fugir. O foco dele, o objeto dele, era atacar alguém, era matar alguém. Ele tinha essa necessidade, digamos assim. E depois a gente saber que na realidade não tinha uma motivação específica, né, que foi talvez por um distúrbio e por um tratamento inadequado, né? E quando ele vem morar em São Paulo sozinho, ele mesmo demonstra que ele meio que deixou de lado o tratamento psicológico que ele fazia, né? Então ele passou a usar remédio de forma indiscriminada, misturou com entorpecente. Talvez se ele tivesse tido um acompanhamento mais de perto, esse crime pudesse ter sido evitado. Que ele meio que deixou de lado o tratamento psicológico que ele fazia, né? Então ele passou a usar remédio de forma indiscriminada, misturou com entorpecente. Talvez se ele tivesse tido um acompanhamento mais de perto, esse crime pudesse ter sido evitado.
centro da cidade. Na noite do dia 3, ele jantou novamente no hotel, pegou um táxi e foi para o shopping. Ele entrou no shopping, percebeu, pagou o ingresso do cinema, entrou, assistiu um pouco da fita e foi ao banheiro. Foi ao banheiro, carregou a arma, armou, colocou o pente, né? Se admirou no espelho, deu um tiro no espelho, possivelmente em direção a ele mesmo, né? Ainda com a arma colocada na posição intermitente. Ele ainda teve um outro fato que foi apurado, que ele, quando ele foi no banheiro, ele viu uma pessoa lá, um rapaz que nós chamamos hoje de bombado, né? E ele ainda criticou esse rapaz. Ele falou, olha, faz isso, faz mal, pode morrer por causa disso e tal. E eles tiveram um bate-boca, inclusive, dentro do banheiro. Ele voltou para a sala de projeção, entrou, foi próximo à tela de projeção. Então, quando você abre geralmente uma cortina, né, do banheiro, entra uma certa luz, né? E ele já saiu com a arma na mão. Então a pessoa olhou, viu, mas no primeiro momento não conseguiu ter aquela percepção de que era um atirador que ia atirar nas pessoas. Virou para a plateia e disparou rajadas de metralhadora, cerca de 15 balas foram disparadas. Então eles relataram para a gente o seguinte, eles estavam assistindo o filme, é um filme que tem muito barulho, luta, tal, o próprio nome do filme, né, Clube da Luta, e de repente saiu uma pessoa dentro do banheiro e com uma arma na mão. Alguns escutaram os estampidos, outros nem escutaram dentro do filme. Então alguns chegaram a passar para a gente que acharam que era uma brincadeira, uma espécie de pegadinha, alguma coisa nesse sentido. As pessoas só perceberam o que estava acontecendo quando o cinema percebeu, provavelmente a segurança do cinema percebeu, acendeu as luzes e aí eles conseguiram visualizar as pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas gritando, e aí perceberam que tinha alguma coisa errada acontecendo e começou o pânico. Logo ele foi dominado por uma das testemunhas do caso, que estava sentado bem próximo a ele, que viu que, pela impressão que a arma tinha engasgado alguma coisa, mas na verdade tinha acabado a munição, ele ia trocar o pente. Então essa pessoa percebeu, viu as pessoas feridas e aí quando ele parou de atirar, porque ele tentou manusear a arma, talvez até para ver se recarregava ou não, acho que a pessoa percebeu a oportunidade para agir e tentar contê-lo. E esse rapaz pulou em cima dele, ele caiu no chão, daí vieram outras pessoas, ajudaram a segurá-lo, amarraram ele com o próprio cadarço do tênis. A primeira coisa que a gente procura fazer, né, é evacuar o local onde está acontecendo o crime. Tentar tirar as pessoas do local onde elas estão correndo algum risco de vida. Então, a primeira coisa é o isolamento. Quando a gente chegou no local, não foi tão necessário fazer isso porque o autor dos disparos ele já estava detido, então ele já estava imobilizado. Então o procedimento foi aproximar dele, efetuar uma revista pessoal nesse atirador para saber se ele estava portando algum outro tipo de armamento ou alguma outra coisa. Ele foi mobilizado, foi utilizado algema no instrumento dele e localizado a arma de fogo que ele estava usando. Depois a gente fez uma busca em todo o cinema e as imediações do cinema para saber se tinha mais alguém envolvido, se tinha mais alguma arma, alguma coisa desse tipo. Por que a gente fez isso? Porque quando nós chegamos no local, as vítimas já estavam sendo socorridas. Então, o objetivo principal, na realidade, é preservar vidas. Então, se eu tenho vítima, antes de me preocupar em prender o criminoso, eu tenho que socorrer as pessoas. Só que as pessoas já estavam sendo socorridas, ou pelo próprio shopping, ou por populares, ou até por viaturas de corpo de bombeiro. A sorte é que essa área produziu um certo recuo quando ele efetuou o disparo, e ele não tinha conhecimento técnico de utilização desse armamento. Então, a maioria dos disparos que ele efetuou, ele errou. A maioria dos tiros ficaram ou nas poltronas ou na parede. Se fosse uma pessoa que tivesse um conhecimento da utilização do armamento, tivesse um treinamento específico de armamento, com certeza ele teria a capacidade de acertar muito mais gente. O tiro é muito rápido, principalmente naquela distância.
A arma tem um poder de fogo muito grande, portanto, normalmente, se a pessoa não está vendo o que está acontecendo, ela recebe o tiro e não percebe. É que dependendo do disparo, né, do tipo do disparo e aonde esse disparo atinge, né, é difícil, né? A maioria das pessoas, por ele estar em pé e elas estarem sentadas, a região dos disparos foi a região de tórax e cabeça. Então são regiões que levam a lesões graves, né? Então eu acredito que por mais rápido que o socorro fosse, a probabilidade de sobreviver das pessoas era pequena pela distância que estava próximo e pela região, a localização onde os disparos atingiram. Bom, foram 3 vítimas fatais por morte. Foram 5 vítimas de lesões corporais. Foram feridas a bala. E tinham cerca de 60 pessoas dentro do cinema, na sala de projeção. As pessoas próximas daquelas pessoas que estavam feridas buscaram socorrê-las, né? Alguns ligaram para o bombeiro, outros ligaram para a polícia, outros socorreram eles mesmos, as vítimas. Quando eu cheguei no local, uma das vítimas, por exemplo, já tinha sido socorrida por populares. As próprias pessoas colocaram dentro de um veículo e levaram para o hospital. Contida a crise, digamos assim, né? Depois da pessoa presa, todo mundo socorrido, aí a gente começa o trabalho de investigação. A primeira coisa é a preservação do local. A gente não deixa ninguém mais entrar no local, isola o local, para que quando seja feita a perícia consiga levantar o maior número de informações possíveis para auxiliar aí no processo. Né? E a segunda coisa é colher informações. A gente começa, de certa forma, a entrevistar as pessoas que participaram, para que essas pessoas que vivenciaram aquele momento nos passem informações sobre o que aconteceu realmente, para a gente estabelecer o que aconteceu, quais as providências serão tomadas e assim por diante. Ele foi tirado de lá com uma certa pelos seguranças do shopping, foi tirado do cinema, levado para um local mais reservado, porque a reação dos outros que não foram atingidos foi muito forte, né? Mas ele, em todo momento, uma atitude muito passiva, falava monossilabicamente, né? Ele era muito, respondia as questões muito vagar, demorado, em partes, soltando meias palavras, às vezes, aparentando, pela experiência, né, estar bastante drogado. Porque foram 3 vítimas fatais, mas o primeiro, um rapaz jovem, de pele bem branca, o que me chamou muita atenção, inclusive o sobrenome dele é um sobrenome lituano, né? Então aquele pessoal de pele bem branca mesmo, 1,70 m, 1,75 m, calvo. A entrada foi aqui em cima da órbita esquerda e tinha um orifício de saída. O orifício de entrada é que me chamou muito a atenção. Era bem grande, um orifício muito grande para os padrões que a gente tem. Na época, a arma mais comum era o 38, o revólver calibre 38. E esse era um projétil assim, muito grande, o 9mm ou 45. Pelo disparo ter sido praticamente retilíneo, não ter desvio praticamente no eixo vertical. Então ele entrou e saiu na mesma trajetória, na mesma linha, com relação ao chão. Eu acredito que ele estivesse sentado, aquela arma, onde pegasse e matava. Disparo ter sido praticamente retilíneo, não ter desvio praticamente. Aí anota aí 30 e 57, anota aí, porque a gente anota também do outro que a gente viu, que a gente vai fazendo os links com os assuntos que vai tratando, legal, gente? Certo? 30 e 57, atirador do shopping, a gente parou, certo? Artigo 30. O número do 57 segundos, atirador do shopping, legal? Certo?
Gente, quem vem na próxima aula? Quem é que vem sempre? E anotou, isso tudo está no quadro. Quem foi? Eu anotei. Você vem também? Tá? Porque a gente vai ter que continuar na próxima aula esse assunto, porque a gente vai começar a aprofundar esse assunto para a gente pegar o fechamento do ID, certinho? Vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Quais são as impressões que vocês tiveram deste caso, linkando com o ID, o inconsciente? Vamos lá, bora. Primeiro, o que o senhor... O comando que ele recebia pela teoria freudiana, né? Vamos deixar claro. Pela teoria freudiana, as vozes vinham do inconsciente. Quem quiser anotar isso, pela teoria freudiana, as vozes como alucinação auditiva, do ouvido, né? Elas vinham do inconsciente, certo? Beleza? Vamos lá, diga, meu querido. O policial falou que ele planejou tudo minuciosamente. Perfeitamente. Por detalhe. Certo. Já o outro rapaz, ele vai ser psicólogo, Psiquiatra forense, médico, e psiquiatra. ainda que ele tenha planejado tudo de uma vez detalhada, ainda assim não perdeu a capacidade que ele tinha, a cognição dele, raciocinar, perceber os objetos à sua volta. Isso. Aí a pergunta fica, como é que, por exemplo, ele não perdeu a racionalidade da cognição? Gente, ó, a pergunta é importantíssima. É de vital importância, vamos ouvir, porque nós vamos, como operadores de direito, classificar imputável de inimputável. Isso é importante o que ele está colocando. Vamos lá. Aí, tipo, como é que ele afirma que o cara não perdeu a razão, a cognição de perceber tudo ao redor, mas só a capacidade moral dele que foi afetada, mas não o resto? Como é que a razão em si só foi afetada uma parte e o resto ficou tudo normal? Agradeço pela pergunta. Vai me dar a explicação perfeita. Essa pergunta vai entrar, a gente não entrou ainda no ego, a gente vai ver o ego, mas só de linhas gerais, o ego é o controle nosso aqui, externo, certinho? Nós nos controlamos pelo ego. Depois eu vou aprofundar ego, tá? Mas por enquanto, o conceito de ego aqui é o que me controla aqui, é o ego. Controla conscientemente. Então, eu quando estava estudando psicologia na faculdade, uma das faculdades que eu cursei, eu encontrei, eu gosto de falar esse caso, porque eu encontrei um imbecil de um colega que usava barba como ele usa. E o cara... Não, eu usava. O imbecil é outro cara. Ah, bom. Você era eu. Entendeu? Na analogia, você era eu. Peraí, professor, é Anderson Adson. Não. Ele usava barba igual a ele. Eu usava barba igual a ele. O cara, eu gravo sempre, porque eu sempre mando pra ele também, porque ele é meu inimigo hoje. Eu gravo para poder mostrar que ele é imbecil mesmo, ele é idiota mesmo, ele é abestalhado mesmo. Nem todos os militares são assim. Do exército, tem muito amigo militar, nunca se pode generalizar. Mas ele, por ser do exército, por ser militar, achava que eu era comunista e vivia na cabeça dele insana em 1964, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então eu comecei a expor a ele este filme. Nós estudamos na faculdade de psicologia, eu estudei. E eu comecei a expor, estudei também na pós, e expor a ele a clivagem do ego. Certinho? O que significa? E ele gostava de fazer perguntas capciosas para mim. Perguntas para me derrubar. Quer dizer, um colega em sala de aula com o intuito de derrubar outro colega e não fazer um debate sadio, normal, né? Para o professor me derrubar, porque ele tinha interesse em derrubar. Porque ele é muito burro. Ele é muito burro, ele continua burro ainda. Ele é uma anta, entendeu? Uma anta. Não tem nem comparação comigo, sem querer me comparar. Resultado da história, o que acontece? Ele aí dizia que não concordava, a harmonia não é o caso seu, não, especificamente. Nada a ver com você. A sua pergunta foi boa. Foi pertinente, não é o caso dele. Mas ele gostava de fazer isso. Então ele disse, olha, professor, o Martinez, como que ele tinha consciência dos atos que ele praticava e ele era inimputável, porque eu já era advogado. E você fazer curso, qualquer outro curso, depois de ser advogado, você fica como o quê? Ó, lá em cima. Aí quem está em cima, do vinho de baixo, quer bater pancada. Aí eu expliquei a ele, meu amigo, veja só, segundo o psiquiatra, a clivagem do ego, porque o ego seria, eu vou explicar depois melhor, o ego
seria a consciência que você tem de tudo à sua volta. Ou seja, você vem para a faculdade, é o seu cognitivo, a capacidade que você tem de pensar, de raciocinar, certo? Capacidade de gerir sua vida. E se você tem 100% desta consciência, você é normal. Mas se você só tem 60% disso e 40% está em insanidade, ou 70% normal e 30% está ouvindo vozes, você é um esquizofrênico, não tenho dúvida nenhuma disso. Aí ele começou a combater comigo. Aí eu fui tentando explicar a ele, o professor me deu razão, ele continuou insistindo. Ele disse: professor, me permita, me desculpe aqui, isso é um canalha que está aqui na sala de aula, eu não vou mais ouvir essa besteira desse canalha, não fale mais comigo! Tá ouvindo? E lá fora eu vou falar com você a minha vida. Aí se levantou e saiu. Quando chegou lá fora, ele ficou rodando assim. Aí eu peguei um taulozinho que eu tinha, botei no banco. Não problema, cara, não tá na hora de sacar a nossa vida, não estou gostando não. Eu vou sair, você é maluco, você que não sabe, sai, você é maluco, viu? Vou matar você, viu? E aí tirei o salário, botei no carro e fui embora. Nunca mais ele falou comigo, e eu todo vídeo que eu falo me lembro dele. Existem pessoas que estão para perseguir deliberadamente outras pessoas, porque radicalizam suas ideias, se enclausuram nas suas ideias e não aceitam que as outras pessoas sejam diferentes. Não compreendem que, por exemplo, um aluno pode dizer: professor, eu fiz um estudo e acho que é diferente assim, e em nenhum momento vai tirar um pedaço meu. Entendeu? Eu acho que pelo contrário, a gente aprende ensinando, ensina aprendendo. E aqui nós estamos para trocar ideias. Então veja só, o que o psiquiatra falou, certo? Eu falei só aquele ano, porque o caso que você me cutucou, me lembrou, me fez relembrar no meu inconsciente e trazer à tona aquele cidadão. Ele aparecendo aqui, ó, vestindo na cara dele. Vamos lá. Resultado da história. Porque ele é idiota mesmo, imbecil mesmo. Mas tá aí, por aí, fazendo besteira em alguma área aí da nossa vida. Vocês, Deus queira que você não encontre com ele. Resultado da história. Mas nem todo militar é assim. Existem militares bons, pessoas que estudam e são responsáveis. Resultado da história. Então você tem o ego, que é partido. O seu ego é partido. Pá. Uma parte dele, de Mateus, tomava cognição perfeita. Ele tomou o táxi, ele foi até o shopping, ele comprou a arma, certinho? Ele fez todo o operacional dele visando atender a que ordem? Vamos lá? Vamos raciocinar? Qual a ordem que ele obedecia? Ao id. E ao id o que? Fantasioso. Ao id de ouvir voz. Ao id alucinado auditivamente. Então essa parte dele não está boa, gente. Essa parte não está funcionando bem. Essa parte é da esquizofrenia. É o que o doutor psiquiatra acabou de falar aí, médico psiquiatra forense. Ele falou que essa parte dele não está funcionando bem. E ele não deixa de ser esquizofrênico por ele ter capacidade cognitiva de armar toda a cena do crime. Mas o fato de ouvir vozes, o fato de estar totalmente alucinado auditivamente que tem que matar alguém, é um fato que é da esquizofrenia. Porque vocês vão me convir comigo, se alguém pensar diferente eu aceito, que não seria normal ouvir vozes: eu vou matar alguém hoje. Se alguém está ouvindo aí, pode ser. Mas que como verificar? É normal ouvir vozes: eu vou matar alguém hoje? Não é. Insistentemente, compulsivamente, quanto mais. Né? Diga, meu amor. Depois de você. Na época, segundo que ele era muito, ele ficava o dia todo naqueles, né, fazendo computador, aqueles desenhos de... Ele foi lá hacker de... Ele ficava ali treinando aqueles... De música, né? Brincadeira de tiro, né? E aí, mas nesse caso, ele não, como ele usava droga, também a droga. Não tinha muito a ver mais com a droga. Sim, mas olha só, presta atenção, ó. Presta atenção, a pergunta dela também, como a sua, extremamente pertinente, a sua também extremamente pertinente. A droga já entra numa coisa que eu notei aqui, ó. Comorbidade. Comorbidade é morbidade em conjunto, certo? Morbidade em conjunto. A pessoa tem uma esquizofrenia
mais drogas, mais a dependência de drogas. Vai, amor, vai ter que sair, então vai com Deus, Jesus vai abençoar, viu? Estude bastante, viu? Eu não ouço a voz. Olha só. Drogas e dependência química causam alucinação auditiva. Esquizofrenia causa alucinação auditiva. O conjunto das duas coisas, dependência química e esquizofrenia, se só a droga causa alucinação auditiva, quer dizer, pode causar, né? Você pode falar, pode causar. E a esquizofrenia pode causar alucinação auditiva também, concorda comigo? Imagine a dosagem disso em conjunto, é uma bomba relógio. Agora você vai me perguntar, presta atenção, de onde vêm as vozes que ele ouvia, vou matar alguém? Sabemos, pela teoria de Freud, que vem do inconsciente, id. Agora você pergunta, professor, vem das drogas ou da esquizofrenia? Faça a pergunta. Professor? Não sei, ninguém sabe. Vá saber outro, porque eu não sei. Ele quer falar, vá? Poderia se utilizar entre saída, eu concordo em utilizar porque ele era usuário de drogas. E ficar o dia todo para fazer ali treinando lá aquele jogo de... Pode, ele já fez justamente. Ele não pode ter justificado aí, é porque ele é esquizofrênico. Pode, ele já pode ter tido essa alucinação há muito tempo e ela desencadeou, ela estava na esfera da fantasia. O que é o id, gente? Fantasia, o id é só fantasia. O id ele não sabe distinguir realidade de fantasia, porque ele não pensa, ele só deseja. Ele só está lá, fantasia. Tanto é que quando você se masturba, se você só tiver no id, aquilo é real para você. Tá vendo? Tá com Gisele Brito, sei lá. Aquilo é real para você. Mas quando você volta para o seu ego, aí você, pô, não é Gisele Brito.